No capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Mais tarde, ainda em Gênesis, após a consumação do pecado original, é imposto um castigo ao homem, abre aspas, com o suor do rosto comerás o pão. O trabalho, ele sempre fez parte da essência e da natureza humana. Antes, o trabalho se resumia em cuidar daquilo que nos foi dado por Deus e se resumia a nos relacionarmos com Ele e usufruir de tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Só que após o pecado, a entrada do pecado original, o mandamento do trabalho assume um papel árduo e doloroso. Nós podemos entender com isso que para dominar a terra e o que Deus preparou para nós, temos que passar pelo trabalho. O trabalho humano, portanto, é aquilo que nos permite ter domínio sobre a terra. Santo Agostinho nos ajuda a entender mais sobre cada uma das fases, das condições do trabalho humano. E ele divide a condição do trabalho em 4 momentos. O primeiro momento, a condição paradisíaca, ou seja, no jardim do Éden, o trabalho era especialmente honroso. Se resumia em cuidar e guardar aquilo que Deus nos deu, custodiar o que Deus deu de presente a cada um de nós, aos nossos primeiros pais. Não existia, como existe hoje, a necessidade do homem. Trabalhar não era duro, não era cansativo, não era penoso, pois a vida no jardim do Éden era feliz, era tranquila, uma vez que não existia a morte, o pecado. Imagine você o quanto seria delicioso e prazeroso trabalhar naquelas condições, sem nenhum tipo de preocupação. Porém, com a entrada do pecado original, que aí é a segunda condição do trabalho, que é a condição pós-lapsária ou laboriosa, depois do pecado original, o trabalho já não é gratificante, já não é prazeroso, já não é honroso, mas é um trabalho fatigante, cansativo. O trabalho que antes era voluntário, delicioso, deixa de ser e se torna uma necessidade do homem. Agora o homem precisa suar, transpirar, se cansar para cultivar, senão não conseguirá obter o seu sustento. Mas aí, com a vinda de Cristo, nós temos a terceira condição do trabalho, que é a condição remida. Cristo retira o caráter de angústia do trabalho. Ainda que nós permaneçamos com a dificuldade, com o cansaço, com a dureza do esforço, que são resquícios do pecado original, nós podemos crer na vitória da vida sobre a morte. Cristo nos ajuda a entender que o trabalho é, na verdade, um caminho de santificação. E devemos esperar pela quarta condição, que é a condição sabática definitiva, ou seja, o descanso eterno. O fim ou a finalidade de todos nós que somos cristãos, aquilo que nós verdadeiramente devemos acreditar, na restauração de todas as coisas no final dos tempos, onde nós iremos louvar a Deus sem nenhum tipo de cansaço, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de angústia. Então, Santo Agostinho, em sua sabedoria, nos diz que há 4 momentos. A condição paradisíaca, livre de preocupações, um trabalho de curadoria, trabalho de guarda, de custódia daquilo que Deus nos deu. Até a chegada do pecado original, que é a segunda condição pós-lapsária ou laboriosa, onde o trabalho já não é gratificante, mas é cansativo, é fatigante. E depois Cristo vem ao mundo e após a sua morte e ressurreição, nos liberta do pecado e temos a condição remida, onde nós podemos crer na eternidade e dividir com Ele, nessa eternidade, a sua glória. Portanto, o trabalho era algo prazeroso, desprovido de sacrifícios, de doenças, de sofrimentos. Depois do pecado, o pecado original,
o trabalho passou a nos custar esforço. Daí dá-se origem à maldade, ao sacrifício, e tudo isso tem fonte no pecado e não no plano original de Deus. E o trabalho, portanto, ele adquire um sentido mais profundo e elevado, onde cada tarefa do nosso cotidiano tem um devido valor diante de Deus, que nos quer santos. Portanto, seja uma tarefa nobre ou a tarefa mais humilde, todas elas nos levam a Cristo, ao carpinteiro, aquele que nos salvou e nos quer com Ele em sua glória. Cada esforço, cada tarefa que você executar ou empenhar, empreender em sua vida, tenha isso em mente, sempre um sentido mais elevado e mais nobre, pois esse trabalho nos leva para perto de Cristo, nos ajuda a carregar o fardo da sua cruz, nos aproxima do carpinteiro, nos aproxima de São José e, por meio do trabalho da nossa vida cotidiana, poderemos então um dia viver na eternidade da glória de Deus Pai nos céus. Um grande abraço.